Olá, sejam bem-vindos a mais um estudo da nossa Escola Bíblica Dominical da Quarta Igreja Batista do Rio de Janeiro. A nossa lição é a lição de número 5, que fala sobre vingança e amor. O nosso textuário se encontra em Mateus 5:48. Nós vamos agora dar início, né, a partir de uma oração pedindo a Deus que Ele nos abençoe nesse momento. Senhor Deus e Pai, te damos graças, Senhor Deus, pela tua misericórdia. Te damos graças, Senhor, porque aqui estamos para aprender da tua palavra. Fique conosco, Senhor, nos abençoe e nos guarde, Senhor. Abençoe cada família que nesse momento está se disponibilizando para aprender mais, Senhor, sobre ti. Muito obrigada por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E amém. Deus abençoe a cada um. Bem, nós daremos continuidade ao estudo do Sermão do Monte, cujo conteúdo é apontado como código ético do Reino de Deus, não se constitui uma lei substituta, mas a essência real da lei de Deus. Jesus interpreta a lei com profundidade, clareza e objetividade. E essa é a interpretação que nós estaremos vendo na nossa lição de hoje. O tema desta lição é de vital importância para um entendimento correto do princípio da justiça, reconhecido como o valor central do reino. Em Mateus 6:33, diz que: busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão o quê? Acrescentadas. Percebam que a palavra de Deus diz que buscar primeiro o reino significa dizer que nós teremos todas as coisas, né? Aquilo que nós necessitamos, não diz algumas coisas. A palavra de Deus diz que todas as coisas serão acrescentadas nas nossas vidas, né? Então, buscar primeiro o reino de Deus é essencial para que possamos, né, ter tudo isso que Deus tem prometido para a nossa vida. E ele diz que também, além de buscarmos o reino e a sua justiça, ela virá de Deus, né? Virá para nossas vidas. O objetivo do nosso estudo é responder a seguinte pergunta: como conciliar a prática do amor em toda a sua dimensão com a aplicação da justiça? E estaremos dando início através de Mateus 5:38, que fala sobre a lei da vingança. E o que nos diz, né, lá no versículo 38? Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Vejam que a palavra de Deus, ela diz o quê? Ouviste. Jesus está dizendo o quê? Lá no sermão, olha, vocês ouviram, vocês conhecem, né, o que foi dito. Então, refere-se à lei do talião, uma norma antiga que prescrevia a punição equivalente ao dano causado, onde pode ser constatado lá no Velho Testamento. Vamos agora para Êxodo 21:24, que diz olho por olho, dente por dente, mão por mão e pé por pé. Veja, essa passagem, né, ela nos traz o entendimento dessa lei mais completa. E esse objetivo era o que? Era para evitar vinganças, né, desproporcionais e garantir que a punição fosse justa e equivalente ao dano causado. Era um princípio jurídico antigo que estabelecia que um agressor deveria sofrer o dano ao equivalente que ele causou, né? Então a gente vê lá em Êxodo a lei, né, mais completa, olho por olho, dente por dente. Então, se causou o agressor teve um dano equivalente, ele vai pagar conforme o dano causado, né? Bem, e
Apesar, né, da vingança parecer um tema distante para o cristão, no texto citado, Jesus aponta como podemos estar, mesmo sem intenção, praticando a vingança para com o nosso próximo. Então, veja o seguinte: quantas vezes, né, diante de uma situação injusta, não nos excedemos, né, com a desculpa de defesa própria? Quantas vezes queremos pagar o mal com o mal? Mas não é isso que Jesus nos ensina. Jesus nos ensina a viver de forma diferente da lei do talião, olho por olho, dente por dente. Então Jesus ensina totalmente, né, uma situação inversa. Vejam que quanto mais nos iramos, né, quanto mais você exceder a sua ira, a situação ela não se concretiza de forma de paz, mas sim de forma de guerra. Porque quando você, né, se excede sem pensar no amor de Deus, você excede por conta própria, você vê que o dano é muito maior. O dano causado é muito maior. Mas no momento, né, que nós vivemos o ensinamento de Jesus, podemos ver que a justiça, sempre, quando vem de Deus, né, é uma justiça diferente, uma justiça de paz, uma justiça justa, né? Vejam aqui, tá? Que Jesus ele aborda este princípio oferecendo uma perspectiva diferente, onde a não resistência ao mal e a oferta do perdão são enfatizadas, transcendendo a lei do talião, como falei anteriormente. Porque se você quer pagar na mesma moeda, evidentemente não haverá solução do problema que está ocorrendo. É preciso superar o sentimento de vingança que toma conta às vezes do nosso coração. Jesus nos chama a confiar na justiça do Senhor e a trocar a vingança por graça. Da mesma forma que recebemos graça de Deus sem merecer, devemos retribuir com graça, mesmo aqueles que nos julgam o quê? Que nós julgamos, aliás, não merecedores. Quando nós fazemos nossos próprios julgamentos, né, nós devemos pensar em nós, que nós não, muitas coisas nós não merecemos. E Deus é um Deus perdoador, certo? O princípio da não violência, o que ocorre? Jesus condenou a atitude da vingança pessoal e estabeleceu o princípio de não pagar na mesma moeda. Então, esse princípio da não violência é exatamente isso que Jesus quer de nós. Ele tinha como respaldo o mandamento expresso pela lei de Deus. Jesus não falava aleatoriamente que vinha na cabeça. Ele tinha um respaldo. E esse respaldo nós podemos encontrar lá em Levítico, no capítulo 19, versículo 18, que diz: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Vejam só, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E isto é uma situação que devemos refletir, né? Se eu me amo, eu tenho que amar o meu próximo. Se há rancor na minha vida, se há angústia, se há sofrimento no meu coração, sem liberação de perdão, com certeza não terei condições de amar o meu próximo. Então, vamos refletir, né, nesse versículo. E lá Deus fala: eu sou o Senhor. Em vez de fazer uso do mal para reprimir a maldade de alguém, o cristão haverá de expressar sua obediência à lei do amor, agindo como Provérbios 25, de 21 a 22, que ele diz: se teu inimigo tiver fome, dá-lhe o quê? Dá-lhe de comer. E se tiver sede, dá-lhe de beber. Pois, fazendo assim,
amontoarás brasas sobre a cabeça dele. E o Senhor fará o quê? Te recompensará. Seremos recompensados pelo Senhor. Sabemos que o que se passa no nosso coração, somente Deus é conhecedor, né? Se temos um coração grato por estarmos recebendo uma graça não merecida, nós também temos que liberar essa graça, né? Bem, lá em Mateus 5,39 diz: Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. O tapa no rosto mencionado por Jesus é uma demonstração extrema de insulto e desprezo. Podemos compreender que o Mestre está nos ensinando a não revidar, mesmo diante das maiores ofensas. As demonstrações que não somos iguais a quem nos ataca, podemos descansar na justiça e fidelidade do Senhor. Quando nós não revidamos a quem está nos atacando, a pessoa ela fica mais irada, porque o que ela quer é que possamos, né, nos igualar a ela. Mas a partir do momento que nós agimos de uma outra maneira, né, que nós temos esse coração transformado pelo amor, isto daí vai mudar toda a situação. Bem, continuando, né, lá em Mateus 5, os versículos 40 a 42, fala do reagir com graça. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Isso daí, né? Dê a quem lhe pede e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Vejam aí que esses versículos, né, ele traz para a gente, né, o entendimento de que realmente, né, devemos ser compassivo, né, termos compaixão com aqueles, com o nosso próximo, evidentemente. E lá eu vou compartilhar com vocês, porque nós temos aí, né, um contexto histórico. Quando fala de túnica, a túnica era a única peça, era a peça, né, de roupa mais próxima ao corpo. E a capa era uma peça mais valiosa, um símbolo de identidade. Jesus orienta os seus seguidores a não defender os seus direitos de forma rigorosa e a oferecerem mais do que o solicitado. Então, nós temos ali, né, o exemplo de quando Jesus fala: forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Mas também o texto ele descreve a prática do amor ao próximo e da não resistência ao mal, né? Ensinando que, em vez de se vingar ou de se recusar a ajudar, o cristão deve ir além do esperado, sendo generoso, mesmo com aqueles que o prejudicam. E nós podemos ver que lá nos tempos de Jesus, os soldados romanos tinham autoridade de dar ordens aos judeus. É o que acontece, por exemplo, quando os soldados forçam Simão a carregar a cruz de Jesus. Está lá em Marcos 15, versículo 21. Esse tipo de ordem era vista como extremamente humilhante para o povo judeu. Portanto, o objetivo não é simplesmente obedecer à lei, mas transformar corações, contribuir com um mundo mais justo, harmonioso, através de atos de amor e serviço.
E é o que nós precisamos hoje, né? Realmente transformar esse mundo num mundo mais justo. O amor como parâmetro aferido do cristão. É um outro tópico que ele vem falando sobre o judaísmo, né? No judaísmo, o amor, embora reconhecido como um mandamento, era direcionado com exclusividade ao próximo. Esta visão distorcida favorecia a discriminação de algumas pessoas. Então Jesus estava ali para falar sobre isso, né? Então vejam que os judeus, eles instigados pelo preconceito, né, excluíam quem? A exclusão eram os samaritanos. E os gentios eram alvos de quê? Do benefício do amor. Então havia essa exclusão entre os judeus. Não é isso que Jesus nos ensina. Em Mateus 5,43 fala sobre amor e ação. Vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Jesus ensina a amar os inimigos e orar por aqueles que nos perseguem, desafiando o princípio de apenas amar o próximo e odiar o inimigo. Esse amor pelos adversários, né, conhecido como ágape, é um ato de imitação da generosidade de Deus, que faz o sol e a chuva sobre todos, justos e injustos, e nos torna filhos do Pai Celestial. Então, quando eu vou nesse versículo, mais uma vez, vocês prestem atenção, está falando, ó, vocês ouviram. Jesus falando, né? Vocês ouviram, vocês conhecem, mas eu vim para ensinar a amar, né? E orar por aqueles que o perseguem, e não odiar o seu inimigo. Esse amor, né, que Jesus está falando, ele nos traz um conforto em muitos momentos das nossas vidas, porque sabemos que a injustiça ela dói, ela machuca. Mas quando nós temos esse amor, quando nós podemos reconhecer, né, o que Deus fez na nossa vida, ainda há de fazer e faz constantemente, nós temos a capacidade de liberar perdão, porque é um coração, né, perdoador. E esse coração é o coração que Deus quer que haja em nós. Concluindo, alguns tópicos estarei abordando, né, como reflexão, né, para nossas vidas, para a minha, para a sua, para as nossas vidas. Vejam, somente os súditos do reino de Cristo expressam por meio de seus atos o amor indiscriminado, tanto aos que lhes fazem bem como aos que lhes fazem mal. Jesus nos chama a confiar na justiça do Senhor e a trocar a vingança por graça. A nossa justiça está submissa ao julgamento de Deus, que julga, vejam, amados, julga de forma perfeita e reta. É isso que nos conforta quando nós liberamos perdão. Da mesma forma que recebemos graça de Deus, sem merecer, vejam, vamos pensar no momento que tivermos que perdoar, porque nós também recebemos a graça de Deus e não somos merecedores. Devemos retribuir com graça mesmo aqueles que julgamos, não merecedores. Como está sendo o nosso julgamento diante de Deus, né? Como está sendo? Que Jesus nos dê
a sua graça e não permita que o ódio e a falta de amor tome conta do nosso coração. Deus abençoe a você e a sua família e que possa nos dar um coração perdoador. No nome de Jesus. Até o próximo estudo, se Deus assim nos permitir. Amém.